Nos anos 80, o mercado de motos no Brasil era muito mais escasso do que hoje em dia, e olha que nosso mercado atual não dá tantas opções assim. Nessa época, as motos 125 cilindradas dominavam o mercado e haviam poucas opções para quem tinha intenção de subir de cilindrada. O mais comum para a época era evoluir para as CBs 400 e 450, já que era um salto grande tanto de potência quanto financeiro. Nessa época, não era qualquer um que podia ter uma moto, ainda mais de alta cilindrada. Por isso, as opções eram bem escassas. Mas quem tinha opções sentia falta de um algo a mais que não havia no Brasil. Foi aí que a Honda trouxe a CBX 750F, que ficou conhecida como 7 Galo. 7 por causa do 700 e Galo, que era a representação do número 50 no jogo do bicho, que era muito popular nessa época. Fala pessoal, eu sou o Evandro do canal Vamos de Moto e hoje vamos conhecer um pouco mais da CBX 750F, uma moto histórica que remete a uma época interessante e de evolução do nosso mercado e que deixou saudades devido aos modelos icônicos que eram comercializados. Em 1986, a Honda obteve permissão para importar 700 unidades da CBX 750F para o Brasil, que na época estava fechado ao mercado externo. O país havia passado por uma década sem importar motocicletas de alta cilindrada, como medida governamental para incentivar a produção nacional. A limitação tecnológica local restringia as opções dos consumidores a motos usadas da década anterior ou modelos novos de baixas cilindradas fabricados no Brasil. No segmento de motos novas, a Honda CB450 dominava até a chegada do lote das CBX japonesas de 4 cilindros, todos na cor preta. Devido à demanda reprimida ao longo dos anos e à quantidade limitada de unidades disponíveis, houve uma escalada nos preços. O valor da tabela da CBX 750F, importada em 1986, correspondia ao preço de 3 CB450, com motores de 2 cilindros. Mesmo assim, isso não foi suficiente para desencorajar os potenciais compradores, que chegavam a pagar o triplo do valor da tabela devido à especulação. Para você ver que desde antigamente o brasileiro era feito de gato e sapato pelas montadoras. E é por isso que hoje continuamos a pagar valores absurdos em motos que não valem. Atim! Naquele período, as CB 750 da década de 70 ainda mantinham seu valor de mercado de motos usadas. Continuavam a ser mais caras do que a CB 450 nova. E nos anos seguintes, a CBX 1986 também permaneceu valorizada em comparação com as versões nacionais. Aqueles que adquiriram uma unidade importada se acostumaram a rejeitar ofertas de revenda desde o momento que saíam da concessionária. A venda da nova Honda de 4 cilindros só foi possível porque a Superintendência da Zona Franca de Manaus autorizou a importação de uma cota de motos completas, em vez de apenas peças para montagem na linha de produção nacional, sob uma condição especial de investigação de mercado, tipo um teste. Em troca, a Honda comprometeu-se a nacionalizar o modelo no ano seguinte, conforme alguns requisitos obrigatórios. Naquela época, apenas a Honda e a Vespa fabricavam exclusivamente na Zona Franca de Manaus. A Agrale produzia modelos sob licença da Cagiva em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, enquanto a Yamaha estava sediada em Guarulhos, em São Paulo. A Yamaha só inaugurou a sua segunda fábrica na Zona Franca de Manaus em 1985, beneficiando-se das isenções que facilitavam a importação de componentes. Isso permitiu que ela viabilizasse a nacionalização de modelos mais sofisticados, como a RD 350 e a Teneré 600. Isso é apenas mais um dos motivos da Honda ser a líder de vendas no mercado. No vídeo da CG eu conto mais sobre esse assunto. Vai lá e assiste depois. Para se adaptar ao uso da gasolina brasileira, a taxa de compressão do motor da CBX 750F foi reduzida, resultando em uma diminuição de 9 cavalos na potência máxima, totalizando 82 cavalos.
De toda maneira, a CBX apresentava uma série de avanços em relação ao motor de 4 cilindros da década de 70. Possuía comando duplo e 4 válvulas por cilindro e um conjunto mais compacto, proporcionando uma potência significativa, permitindo alcançar velocidades superiores a 200 km por hora. Outros refinamentos incluíam uma embreagem com acionamento hidráulico, suspensão dianteira com ajuste pneumático e sistema anti-mergulho, impedindo a dianteira de afundar, além de pneus sem câmara. Em dezembro de 1986, a versão nacional foi lançada com um índice de nacionalização de apenas 40% e uma produção mensal de 300 unidades. As mudanças eram evidentes, já na estética, com uma nova carenagem branca e vermelha que ficou conhecida como Hollywood devido à marca de cigarros, faróis duplos de design arredondado e escapamentos cromados, em vez de pretos. Uma proteção aerodinâmica maior, semi-guidões elevados em 2 centímetros e roda de aros 18 polegadas, em vez de 16, que tornavam a CBX 87 menos esportiva e mais confortável. Simplificações também contribuíram para reduzir os custos e facilitar o processo de nacionalização de componentes, como a adoção de pneus com câmara e um garfo de suspensão sem opções de ajustes. Apesar disso, a tecnologia mais avançada manteve a CBX de 1986 como um objeto de desejo, valorizada e perpetuada na memória dos brasileiros daquela época. Mas cá entre nós, desde os anos 80 o pessoal gostava de fazer economia porca. A única mudança significativa na versão nacional da CBX ocorreu em 1990, quando recebeu o sobrenome Indy. Nos últimos 5 anos da sua comercialização, enfrentou um rápido declínio diante da chegada de novos modelos importados, novamente autorizados no país pelo governo de Fernando Collor. A versão Indy se destacava pela carenagem completa que envolvia o motor e integrava luzes de direção e retrovisores, antes montados no guidão. O painel também passou por uma reformulação e foram adicionados 2 porta-luvas como fechadura no acabamento plástico entre a carenagem e o tanque. Uma viga extra foi incorporada ao chassi para aumentar a rigidez e melhorar a estabilidade, contribuindo para os últimos 12 kg de peso adicional. Muito cara e considerada antiquada em comparação com as opções importadas, a CBX foi retirada do mercado junto com a linha 450. Isso permitiu à Honda abrir espaço para novos produtos de média e alta cilindradas provenientes de fábricas estrangeiras, como as esportivas CBR 600F e CBR 1000F. Além da emblemática CBX 750F, outra motocicleta deixou uma marca profunda na história do motociclismo brasileiro durante os anos 80 e 90, a Yamaha RD 350, também conhecida como Viúva Negra. Este modelo de 2 tempos estabeleceu uma rivalidade imensa com a Sete Galo, contribuindo para moldar uma autêntica cultura motociclística no Brasil. A CBX 750F e a RD 350 possuíam características bastante distintas, intensificando assim a rivalidade entre elas. A Sete Galo era conhecida por sua robustez, conforto e elegância. Equipada com motor 4 cilindros, produzia um som característico que cativava os aficionados. Por outro lado, a Viúva Negra era famosa por sua agilidade, aceleração e leveza. Com 2 cilindros e um motor de 2 tempos, a RD 350 oferecia uma experiência de pilotagem única e emocionante. Desde essa época já era para o brasileiro ter entendido que cilindrada não é potência, né? Voltando, os embates épicos entre a Sete Galo e a Viúva Negra ficaram registrados nas ruas e estradas, sendo lembrados até os dias de hoje como uma era dourada para a nossa cultura motociclística. Cada motocicleta tinha seus próprios méritos, e a preferência entre elas geralmente se resumia a uma questão de gosto pessoal. Posso dizer que essa rivalidade deu origem a várias outras que surgiram com o passar dos anos e conhecemos até hoje, como as brigas entre CG e YBR, Phaser vs Twister, MT-03 contra CB500. Tudo isso é o puro suco da cultura de motos do nosso país.
Até hoje, a Sete Galo é um objeto de desejo. Devido ao seu valor histórico, as unidades existentes em bom estado de conservação podem custar desde R$ 40.000 e ultrapassar os 100 mil, dependendo da sua originalidade. Tanto hoje quanto no passado, a CBX 750 era uma moto para poucos, mas sua importância em nosso mercado é significativa e foi o início da chegada de motos de alta cilindrada com tecnologias que não havia em nosso país. Conhecer o mercado de motos dos anos 80 é assistir à evolução da história de nosso país. Se a Honda é tão grande atualmente, se deve muito por iniciativas inovadoras como a importação da Sete Galo. Deixe aqui nos comentários qual moto você gostaria que tivesse a sua história contada pelo Vamos de Moto. Vá até a descrição desse vídeo e conheça tudo o que envolve o projeto Vamos de Moto. Se gostar, se inscreve aí no canal. Nosso objetivo é falar de moto sempre. Até a próxima!